Após um cerco à cidade de Gaza e a promessa que, de fato, a aniquilação do Hamas vai acontecer nas próximas horas, há uma mobilização internacional, e não de países contrários a Israel, mas ao próprio G7, que é o grupo dos países desenvolvidos liderados pelos Estados Unidos, pedindo uma imediata pausa humanitária e a tentativa de chegada de ajuda para a faixa de Gaza. Israel, por enquanto, resiste. Polícia Federal brasileira faz um processo de busca e apreensão em 11 casos no Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo pela presença de membros do Hezbollah em território brasileiro que pretendiam fazer atentado ou no país. Situação gravíssima. Vamos comentar também, pessoal, sobre o posicionamento do governo brasileiro de total insatisfação a Israel, tanto pela questão da liberação de brasileiros, que deve acontecer no futuro próximo, segundo os brasileiros que estão em Gaza, mas também a postura de Israel de uma promessa de se estabelecer em Gaza para desmilitarizar a região. O Brasil alegou que vai se posicionar frontalmente contra, inclusive podendo fazer retaliações a Israel. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a última chance do Chile ter uma nova constituição, segundo palavras do Gabriel Boric, pois é, o processo da Constituinte, ele ainda não foi finalizado, e também o afastamento do primeiro-ministro de Portugal, conhecido como Antônio Costa, por um suposto caso de corrupção. O que está acontecendo no país? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, segue lá, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira, pessoal, votar em mim, tô concorrendo ao Prêmio Best de maior influenciador da educação brasileira em 2023. Pessoal, vota lá, tá? Conto bastante com seu apoio pra, vai ser sensacional, mais um reconhecimento ao trabalho aqui que eu presto, tentando, né, fornecer ali um conhecimento crítico, análises e tal. Acho que vai ser bem legal se você puder participar. Tamo junto, posso contar com o seu apoio? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve hoje, contei pra vocês no vídeo de ontem, né, que Israel, de fato, conseguiu fazer um cerco à cidade de Gaza, a cidade mais populosa ali da região, com 600 a 700 mil habitantes, e a grande ofensiva em Gaza, né, não na faixa de Gaza, mas a cidade de Gaza, vai começar nas próximas horas. Inclusive com denúncias relatando que já começaram a acontecer. Israel, por exemplo, já fez ataques a túneis, ataques até agora muito bem sucedidos. Lembrando que o Hamas, pessoal, pelo contrário, fala que não houve nenhum avanço de Israel. Então a gente tem, assim, narrativas não muito concordantes, de um lado e de outro. Mas, né, com as mostras aí dos ataques que ela vem fazendo, compartilhamento de vídeos, aparentemente a ofensiva ela vem de fato dando certo. E é muito difícil imaginar, pessoal, que o Hamas, que é um grupo que dispõe de muito menos equipamentos, dinheiro, tecnologia, ainda mais estando cercado, impedido de fazer comércio pelos oceanos, pelo mar Mediterrâneo, cercado por Israel, pelo norte cercado por Israel, a fronteira com Israel, obviamente cercada por Israel, e pelo sul, é muito difícil imaginar que o Hamas vai conseguir resistir a uma ofensiva, mesmo sendo uma liderança, né, expertise ali em guerrilha urbana, utilizando a população como escudo humano, tal. É fato, galera, que é muito difícil você resistir a esse cerco feito por Israel, ainda mais com Irã e Hezbollah não dando tanto aquele apoio como se esperava, pelo menos a princípio, que o chamado eixo da resistência ia dar. É fato, tá? Até as próprias reuniões que o Hamas fez com o Irã tinham mais ou menos esse tom, um tom de cobrança para que o Irã faça ajudas mais significativas ao Hamas. Mas a ofensiva, a incursão, ela vai continuar. E é claro que as baixas civis, elas vêm aumentando bastante. E aí, pessoal, independente da sua opinião, tá? Não tô grosseria, né, professor? Mas tô falando assim, o que a comunidade internacional vem vendo é que vem causando muito desrespeito a princípios básicos dos direitos humanos, às legislações internacionais sobre guerra, aos acordos de Genebra. Cara, querendo ou não, professor, mas o Hamas fez pior. O Hamas é um grupo terror, enfim, né? De se esperar, entre aspas, infelizmente, que ele haja dessa maneira. Israel não. Israel é um Estado consolidado, tem participação na ONU, entende? Precisa respeitar certas legislações internacionais. Então, por exemplo, ataques a escolas, ataques a hospitais, o ataque ao campo de refugiados, por exemplo, em Jabalia, isso tudo pegou muito mal na comunidade internacional, com a convocação de embaixadores, com o rompimento de relações diplomáticas da Bolívia, de Honduras. Professor, mas são países pouco significativos. Pô, concordo. Mas o Antônio Guterres, representante da ONU, fez críticas, chamou de cemitério de crianças. A gente teve o Stoltenberg,
Stoltenberg criticando da OTAN, o Joseph Borrell, por exemplo, da União Europeia, também tem sido críticas. E agora, galera, querendo ou não, o próprio G7, o G7, que é o grupo que reúne as economias mais desenvolvidas do mundo, com liderança dos Estados Unidos, estava numa reunião ali em Tóquio. O Japão também faz parte dessa organização. E eles emitiram, de fato, um comunicado. E nesse comunicado eles falam que eles condenam as ações do Hamas e alegam que Israel tem sim o seu direito de defesa. Mas é necessário pausa humanitária, a chegada de alimentos, água, medicamentos e combustível. Principalmente combustível que Israel não deixa chegar. E sem combustível você não tem transporte para fazer frete. Ah, professor, mas vai ajudar o Hamas. Pô, até concordo. Mas ao mesmo tempo, esse combustível é utilizado para fazer transporte de medicamentos, tal. Por exemplo, a gente está falando já de praticamente um mês do conflito, com um bloqueio de água, medicamentos, alimentos. Temos ali crianças recém-nascidas, temos crianças doentes, temos, por exemplo, hospitais que estão há dias, há semanas, sem energia, tendo que fazer operação sem energia elétrica. Há um constante bombardeamento, que querendo ou não, professor, mas Hamas, ele só objetiva, aliás, Israel só objetiva o Hamas, mas também pega em civis, ainda mais quando ataca, por exemplo, um campo de refugiados. A gente tem, por exemplo, os números oficiais da ONU, dando conta, galera, que seriam necessários por dia pelo menos 100 caminhões. Pelo menos, tá? Em 3 semanas, Israel deixou entrar 500 caminhões. Não sou aqui sensacional em matemática, mas com certeza esse número, pessoal, dá menos do que 100 caminhões por dia. Segundo os dados fornecidos, a gente tem 70% das pessoas que foram deslocadas das suas casas. Em uma região que não tem acesso à água potável, e assim, em situação de normalidade, tá? Não no período da guerra, 80% da água era água de má qualidade. Nesse momento, com bloqueio de água, medicamentos e tal, é óbvio que a situação deve ser muito pior. Ah, professor, você está defendendo... Não defendo, tá? Não defendo mesmo e a gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui são palavras do G7, o grupo dos países desenvolvidos. O próprio Antony Blinken, por exemplo, que é o representante dos Estados Unidos e que participou de reunião recente com o presidente de Israel, com o Benjamin Netanyahu, ele garantiu, pessoal, que o número de mortes de civis precisa cair. Que ele entende que é difícil, mas que precisa ter medidas adicionais por parte de Israel para que o número, as baixas civis, elas se reduzam, porque senão a pressão em cima de Israel vai aumentar bastante. Querendo ou não, pessoal, olha que significativo. A gente teve reportagem hoje sendo reproduzida pela comunidade internacional e aqui no Brasil, relatando que na Cisjordânia, que é um território relativamente mais pacífico, a gente está tendo um aumento do número de radicais. E eu falei para vocês que isso ia acontecer, porque não precisa ser um grande gênio da análise geopolítica internacional para saber, galera, que o Israel fazendo ataques a campos de refugiados, a escolas e tal, mesmo com o pretexto que o Hamas tem túneis subterrâneos, que utiliza como escudos humanos, isso favorece o argumento desses grupos mais extremistas de convencer outros que, na verdade, Israel está sendo vilão, que Israel que está massacrando a população. Olha, a gente só está lutando desse jeito porque existe um Estado opressor do outro lado. Vocês precisam tá do nosso lado. Se o Hamas desaparecer, porque Israel promete que vai aniquilar, e já está destruindo as principais lideranças, tem que surgir tentáculos do Hamas. Por isso que eu falei, Israel alega, pessoal, que vai fazer uma ocupação na faixa de Gaza com o objetivo de desmilitarizar, até aí, acredito que consiga, aniquilar o Hamas, também pode ser que sim, e de desradicalizar a região. Esse último, eu duvido que venha a partir de uma incursão militar. E aqui não é defesa, aqui é uma análise geopolítica do fato. Os grupos extremistas tendem a crescer no momento de maior beligerância aí entre os territórios. Então Israel precisa dar mais mostras para a comunidade internacional que está querendo a paz. Benjamin Netanyahu, com essa pressão, ele até anunciou que ele aceitaria uma pausa humanitária, não cessar-fogo, porque um cessar-fogo favoreceria o Hamas, mas ele aceitaria uma pausa humanitária desde que o Hamas libertasse os seus 240 reféns israelenses sobre ali os seus territórios. Aparentemente, o Hamas não vai fazer isso. O que está acontecendo, segundo relatos internacionais, é que o Catar, que tem uma boa mediação tanto com os Estados Unidos quanto também com o Hamas, ele está mediando a libertação de alguns reféns em troca de um cessar-fogo de 24 a 48 horas. Se Israel vai aceitar ou não, aguardemos aí cenas dos próximos capítulos, trago atualizações para vocês. Hoje a gente teve, pessoal, uma notícia que eu acho assim, ela extremamente sensível e que pouco foi divulgado pela mídia, tá? O que foi, professor?
Hoje houve uma operação da Polícia Federal que prendeu dois membros aí que aparentemente, pelas notícias, são membros do Hezbollah, um grupo pessoal que atua no sul do Líbano e que surgiu inclusive durante a invasão de Israel ao Líbano, na Guerra Civil do Líbano, ou como Israel chama, né, Operação Paz na Galileia, e tem como principal objetivo a destruição do Estado de Israel. O Hezbollah, ao contrário do Hamas, tem o seu braço político, tem membros no parlamento do Líbano e, inclusive, é considerado por parte da população ao sul como um grupo, assim, partido político, grupo até solidário, enfim, né? Parte da população gosta bastante, apesar, né, do seu, a sua ideia de destruição do Estado de Israel. Aparentemente, segundo a nossa Polícia Federal, esses dois membros foram feitos, tá? 11 processos de busca e apreensão em São Paulo, em Minas e no Distrito Federal, inclusive com 2 prisões, porque eles estavam planejando fazer atentados. Pois é, pessoal, nem sei se eu posso falar isso aqui no YouTube, né? Mas ataques que aconteceriam a prédios, a instituições, por exemplo, judias ou até mesmo a sinagogas. Ah, professor, mas não aconteceu. Mas você entende o perigo disso? Vamos imaginar, eu não sou judeu, tá? Mas eu sempre tento me colocar na situação, sendo um civil palestino que está sendo atacado em Gaza e sendo, por exemplo, eventualmente um judeu que vive, por exemplo, sei lá, aqui você tem uma comunidade hebraica bastante significativa. Você tem a hebraica, eu moro em São Paulo, né? Você tem a hebraica ali, por exemplo, próximo da Marginal Pinheiros. Imagina, por exemplo, que você é um judeu e você sabe que o seu filho, nem aconteceu o ataque, tá? Mas que existem mobilizações do Hezbollah, talvez outros grupos também estejam participando, e que seu filho costuma frequentar ali. E aí, você se sentiria confortável com seu filho visitando aquelas posições? Ou então você vai fazer uma celebração. Você vai numa sinagoga, por exemplo, ao final de semana, e sabe que existem 2 caras, pode existir mais, que a polícia não tem apego, por exemplo, né? Que estão ligados ao Hamas, ao Hezbollah, outros grupos, que pretendiam fazer algum tipo de ataque. Ataques já aconteceram, por exemplo, no Canadá. E aí, você se sentiria confortável? Pode ser que não. E aí você deixa de frequentar uma sinagoga ou uma, enfim, instituição judaica, um prédio judaico, pelo medo. Cara, é isso que a gente define de terror, não posso falar aqui no YouTube, né? Ismo. O país ou a organização não tem a força militar para dar de frente com você, então ele vai pregando terror na população. Então, ó, Brasil, ou, né, enfim, Israel, se vocês não colaborarem com o meu método, pode ser que a gente faça mais ataques e a população vai sentindo medo, e aí vai fechando instituições, aí deixa de ter participação. Cara, isso é gravíssimo, tá? Gravíssimo. Vamos esperar, né, que a Polícia Federal realmente tenha desmantelado qualquer tipo de organização nesse sentido que queira fazer ataques aos judeus aqui no Brasil. E segundo o Jerusalém Post, o Mossad, que é o serviço de inteligência israelense, colaborou com a Polícia Federal brasileira para desmantelar esses 2 possíveis agressores. Outra notícia, pessoal, que está circulando bastante, está acerca do movimento que vem acontecendo do Brasil de insatisfação frente a Israel. Por quê, professor? A gente teve mais uma lista sendo liberada daqueles que poderiam deixar a faixa de Gaza. E mais uma vez nessa lista não consta o nome de brasileiros. Aliás, olha que interessante, pessoal. Nem de brasileiros, nem de russos. E a gente sabe que Israel, apesar de assim, né, recentemente até teve um pouquinho mais de briguinhas, mas historicamente não tem grandes divergências com a Rússia, mas a gente sabe que nesse momento a Rússia recebeu membros do Hamas, o Lavrov tirou foto inclusive com eles, e a Rússia é uma grande inimiga dos Estados Unidos, que nesse momento é um grande aliado de Israel, muito mais claro que os russos, né? Então, será que é algum tipo de medida de retaliação geopolítica? Israel ficou muito insatisfeito com a postura brasileira, inclusive como presidente do Conselho de Segurança da ONU, na proposta que fez ali para a Assembleia, na verdade não para a Assembleia, mas para o Conselho de Segurança da ONU, e nessa proposta não tinha o direito de defesa de Israel, tanto que os americanos vetaram. Israel se sentiu altamente ofendido, né, com essa medida e, inclusive, reclamou frente à postura brasileira. Foi aprovada uma proposta na Assembleia da ONU, que, inclusive, pessoal, o Brasil gostou dessa proposta, que não falava também do direito de defesa de Israel. Então, Israel está um pouco, entre aspas, chateado com essas organizações internacionais, inclusive com o Brasil. Israel não fala que é algum tipo de medida de retaliação. Poxa, galera, mas depois de cobranças do Celso Amorim, do Mauro Vieira, é meio que nítido, né, que há algum tipo aí de retaliação por parte de Israel. Tanto que, por exemplo, o Brasil já colocou a partir de Itamaraty que se algum tipo de ação acontecer contra os 34 brasileiros que estão em Gaza, na verdade, pessoal, são 24 brasileiros e 10 palestinos que conseguiram refúgio para vir para o Brasil vai adotar algum tipo de sanção diplomática contra Israel.
tá? Só se algum tipo de coisa acontecer. Pelas informações que correm, os 34 brasileiros falaram que quinta-feira, também conhecido como amanhã, eles vão ganhar autorização para sair de Gaza e que, segundo eles, a embaixada brasileira teria falado isso. Quando foi perguntado para a embaixada brasileira, ela negou e falou que não tinha nenhum tipo de informação. Só que também vai lembrar que a embaixada brasileira, depois de várias datas que foram definidas e Israel ter furado todas essas datas, prometeu que não daria mais novas datas de possíveis saídas aí de brasileiros da faixa de Gaza. Então dá para entender, né, pessoal, que possivelmente eles até podem sair, mas depois de muito tempo, né, cara, depois de várias semanas, o Brasil, querendo ou não, já tem um avião da FAB no Egito há bastante tempo, esperando que os brasileiros saiam ali pela passagem de Rafah. Será que de fato eles vão sair? Outra coisa, pessoal, as próprias denunciações do Brasil estão sendo bastante contrárias à postura israelense. E, de novo, não favoráveis ao Hamas, mas contrários a Israel. São coisas diferentes. Ou não a Israel, mas a postura que Israel vem adotando nos seus ataques às escolas, hospitais, Jabalia, né? Tudo que eu já falei para vocês. Por exemplo, o Silvio Navarro, que é o nosso ministro aí, né? Aliás, o Silvio Almeida, perdão, que é o nosso ministro, ele garantiu que nesse momento o Hamas está cometendo o Israel está cometendo uma insanidade, que ele defende a autodeterminação dos povos e por isso defende a criação do Estado palestino. Não defendeu o Hamas, mas teceu grandes críticas a Israel e falou que o governo brasileiro concorda com isso. Inclusive, ele falou que pela primeira vez na história ele está vendo uma transmissão ao vivo de crimes de guerra. Meio controversa aí, né? Essa denúncia aí dele, visto, galera, alguns ataques da Rússia que aconteceram à Ucrânia, visto, por exemplo, os ataques que foram feitos à Iugoslávia, visto os ataques que foram feitos ao Iraque. Cara, eu sugeri, inclusive, para o Silvio Almeida, dar uma olhadinha ali no Wikileaks e ver o que os americanos aprontaram no Afeganistão, no Iraque e tal, para ver o que é crime de guerra, não que não tenha sido, tá? Mas que também é cometido. Não é a primeira vez que crimes de guerra estão acontecendo e meio que são, né, fechados aí os olhos para a comunidade internacional. Tanto parte dos russos, enfim, né? O mundo é uma grande hipocrisia. Vocês têm que ter essa noção. E a gente teve declarações do Lula, não para jornalistas, mas informalmente colocando que o Brasil não aceitará a postura de Israel. Qual, professor? Divulguei para vocês ontem que a Israel pretende, depois que fizer essa ofensiva contra a faixa de Gaza e aniquilar o Hamas, formar uma espécie de autoridade provisória para aí depois formar um governo de coalizão internacional, talvez com a presença da Autoridade Nacional Palestina, a reunião que o Blinken participou com membros da Arábia Saudita, do Egito, da Jordânia, para fazer um governo de coalizão na faixa de Gaza. Ah, professor, e quanto que demoraria esse período de transição que Israel ficaria ocupando ou, né, militarizando ali a faixa de Gaza? Por tempo indefinido, palavras de Israel. O Lula deixou bem claro que ele vai ser frontalmente contrário a essa proposta, que uma ocupação ou uma invasão de Israel à faixa de Gaza não será aceita pelo Brasil. Só que aí que tá o problema, pessoal. A gente não pode confundir porque é fato que o Benjamin Netanyahu ele é bastante contestado por ser muito belicista em relação aos palestinos. Professor, não sou eu que estou dizendo, a população israelense está falando isso, a comunidade internacional coloca, a mídia israelense está tratando assim. Então, o Brasil tem medo de adotar uma postura muito agressiva em relação ao Benjamin Netanyahu e confundir-se governo com Estado. Como assim, professor? Uma coisa é o Itamaraty, que é um órgão de Estado. Outra coisa é o governo Lula ou o governo Bolsonaro. Uma coisa é o Estado de Israel. Outra coisa é o governo Benjamin Netanyahu. Se o Brasil romper relações diplomáticas, vai pegar mal não só com o governo de Israel, mas como com o Estado de Israel. Então o Brasil está analisando qual seria a melhor forma de fazer isso para ferir ou mostrar um descontentamento com o governo de Israel, mas não com o Estado de Israel. Talvez a convocação de embaixador, ao invés de rompimento de relações diplomáticas, seja uma medida mais parecida, com o que Colômbia, Chile, Jordânia e outros países fizeram em relação à postura israelense. Se o Brasil vai fazer isso ou não? Cara, de verdade, todo passo tem que ser muito bem pensado, porque o Brasil é um país importante, sim, como liderança dos BRICS, do Sul Global, da América Latina, a gente tem, sim, a nossa relevância geopolítica internacional. Outras notícias, pessoal, relevantes estão ligadas, por exemplo, ao Gabriel Boric. O Chile, depois de, em 2019, grandes manifestações pediram ali para uma mudança na Constituição do país,
Lembrando que o Chile tem a mesma Constituição desde a época do Augusto Pinochet, ex-ditador, que é uma Constituição extremamente liberal, que promoveu um crescimento econômico, mas, segundo parte da população local, com grande desigualdade social, principalmente em serviços como educação, saúde, previdência, que deveriam contar com apoio do Estado, mas são praticamente todas aí privatizadas no setor privado. E isso trouxe algumas dificuldades de acesso, principalmente da população mais pobre. O caso dos aposentados do Chile, por exemplo, em que grande parte é obrigada a sobreviver com menos de um salário mínimo, numa época em que seus gastos aumentam, com medicamentos, com custos aí com saúde, é uma situação dramática. Em 2020, então, a gente teve, pessoal, um momento, né, da convocação de uma nova Constituição, 78% das pessoas votaram, só que em 2022, depois de feita essa nova Constituinte, essa nova Constituição, ela foi negada por 61% da população, porque saiu isso de uma Constituição totalmente liberal, que era do Pinochet, para uma Constituição altamente com direitos sociais, altamente mais progressista, de esquerda, que foi a proposta por essa nova Constituinte. Falava em um Estado plurinacional, em que cada um dos povos indígenas, como os mapuches, teriam direito a fazer suas próprias leis, desde que não fossem contra as leis federais. Acabava, por exemplo, com a instituição do Senado e dava mais representatividade para as organizações locais. Exigia do Estado mais investimentos em saúde, educação e tal, sem necessariamente falar da onde que viria o dinheiro para conseguir fazer isso. Então a gente saiu de um lado para ir completamente para o outro, né? Mais ou menos isso. Por isso a população, ela negou. E aí convocou-se uma nova constituinte, e essa nova constituinte não é de esquerda, ela é totalmente de direita. Inclusive muito parecida com a constituinte, com a Constituição do Pinochet. Nessa nova constituinte, pessoal, qual que é a reclamação? Tanto do centro quanto da esquerda, que é muito parecido com o que está aí. Então, fala do setor privado na saúde, na educação, na previdência, fala, por exemplo, em isenções fiscais para a questão de transferência de imóveis, o que vai diminuir a capacidade de arrecadação e reduzir a capacidade do Estado de fazer investimentos públicos ou reduzir a desigualdade. Então, aparentemente, é uma constituinte, né, que já nasce fracassada, que não vai ser aprovada. Tô falando uma previsão aqui para vocês, hein, galera, tá? Ela não vai ser aprovada novamente. O Gabriel Boric, que é o presidente do Chile, um cara mais à esquerda, já falou que não concorda com essa nova Constituição, mas ele, como presidente, vai colocar para plebiscito, que vai acontecer no dia 17 de dezembro, e vai ver o que de fato a população quer. Se a população quiser, ele implementa, apesar de não concordar com as legislações que foram produzidas. Acho que não vai ser aprovada. Gabriel Boric disse que enquanto ele for presidente até 2026, é a última chance de uma nova Constituição. Se essa for negada de novo, vai continuar com a do Pinochet. E para finalizar, pessoal, a gente teve também o afastamento do primeiro-ministro António Costa de Portugal, que ele renunciou depois que a polícia fez uma série de buscas e apreensões em pessoas, né, próximas aí ao primeiro-ministro, e inclusive ele também está sendo investigado por alguns casos estranhos. Segundo a polícia, prevaricação, corrupção ativa e passiva e tráfico de influências são as suas possíveis responsabilidades. Professor, e por que isso de fato está acontecendo, né? Portugal está fazendo alguns investimentos bem interessantes em energia limpa, por exemplo, hidrogênio verde, na exploração de lítio, que é um mineral metálico que vai ser super estratégico para as próximas décadas, principalmente com os carros elétricos e tal, né? Portugal, pelo menos até o que a gente conhece, é a maior reserva de lítio do continente europeu e também na construção de um data center. Aparentemente, o primeiro-ministro, ele agiu, talvez, depende, né? A corrupção ativa e tal, e instiga isso, mas as denúncias não são muito claras. Mas ele favoreceu que algumas explorações ilegais acontecessem, entende? Ele favoreceu que algumas coisas que não tivessem, de fato, cumprindo a legislação portuguesa acontecessem. Talvez não de maneira tão ativa, mas de uma maneira mais passiva, ele soube e não fez nada. Ele alega, pessoal, a sua completa inocência, mas é fato que ele preferiu ficar afastado do cargo, falando que não condiz com a figura de um primeiro-ministro de um país tão importante quanto Portugal, ficar no cargo sendo investigado por um suposto escândalo de corrupção. Professor, e se provar que ele é inocente, ele volta? Ele falou que não, que o seu tempo como primeiro-ministro já acabou. Quem tem o poder para convocar agora uma nova eleição para fazer, né, ou a reforma total ali do parlamento para formar um primeiro-ministro é o presidente. Vamos ver se ele vai convocar ou não. Mas, de fato, é uma crise política em Portugal. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal.
Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.